Continuando a nossa aula aí, né? Segundo ano, raios notáveis. Então nós vamos agora ver como é que a gente usa esses comportamentos da luz nas lentes para a gente desenhar as imagens, igual nos espelhos, só que agora para as lentes. Firmeza? Então vamos lá. Primeiro raio notável que a gente pode ter, ó, se nós tivermos uma fonte de luz exatamente sobre o foco de uma lente, né? Dentre várias direções que a luz vai emitir raios, esses raios, quando atingir a lente convergente de bordas finas, aqui no caso, então esses raios de luz eles atravessarão a lente seguindo uma direção paralela. Então, repetindo, quando uma fonte de luz está sobre o foco, né, esses raios vão atravessar a lente e sair paralelo, como se fosse um, um holofote. Você pode ter um holofote. Aliás, as lanternas trabalham assim. O LED da lanterna tem um espelhinho lá, mas costuma ter uma lente também. Você focaliza aquela lanterna tática bem longe assim, caneta laser tem uma lentezinha convergente na ponta dela para ajudar com que aquele raio laser siga reto durante uma distância muito grande. Beleza? Então, acho que é a melhor explicação prática que eu dei para vocês aí. Outro raio notável que nós temos, então, só que agora para uma lente divergente. Se nós tivermos raios vindo de direções, né, de várias direções, na direção do foco virtual dessa lente, né, divergente, esses raios eles serão desviados de maneira a sair paralelos ao atravessar essa lente, que é o análogo do primeiro caso, só que agora para a lente divergente. Então, aqui nós temos raios saindo do mesmo ponto. No segundo desenho, raios que estariam procurando ir para o mesmo ponto, que é o foco virtual. Só que atravessa a lente e vai paralelo, e sai retinho, certo? O que mais? Nosso terceiro caso. Agora é um paralelo com o primeiro. Ó. Ainda é uma lente convergente, só que se nós tivermos raios paralelos, vão atravessar e concentrar-se sobre o foco. É aquele vídeo animado do comecinho, né, lá do outro vídeo, da nossa primeira parte da aula. É o que uma lupa faz quando você mira a lupa nos raios solares, beleza? E se nós pegarmos uma lente divergente, colocar nos raios solares, ao invés de concentrar essa luz ela será espalhada. Então forma-se uma sombra embaixo dessa lente divergente, né? E sempre, então, ó, quando se espalha, o foco é virtual. Nunca se esqueçam. E aí, resumindo os raios notáveis de lentes convergentes, ó, paralelo foco ou foco paralelo, beleza? Então acho que ficou melhorzinho agora, paralelo foco, foco paralelo. Professor, e esse terceiro raio laranjinha aqui? Se for no vértice, que seria o centro óptico, né? A encruzilhada da nossa lente, ele passa reto. No espelho côncavo ele refletia, no convexo ele refletia. Lente atravessa reto, não sofre desvio nenhum se for bem no meio. Beleza? A lente divergente, nós também temos aquela regra paralelo foco, foco paralelo, só que virtual, né? E sobre a encruzilhada da lente, sobre o centro óptico da lente, passa reto, certo? Então são essas regras que nós vamos usar agora para construir algumas imagens. Olha que bonitinho aqui, ó. Eu fiquei, né, animando essa ilustração aqui, especialmente para vocês, ó. Vamos lá. No primeiro caso, nós temos um objeto além do centro de curvatura, só que aqui agora é chamado de antiprincipal. Gente, continua sendo o centro de curvatura da lente, mesma coisa, tá? A questão é que nós temos que ter essa posição relativizada agora à direita e à esquerda, porque a luz ela vai atravessar para o outro lado. Né? Vamos ver isso então? Primeiro raio notável, eu vou usar aquele paralelo foco, certo? Raio paralelo. Ele vai atravessar na direção do foco. Olha lá, o raio vermelho aqui, ó, que eu acabei de projetar, beleza? Então, quer voltar mais um pouquinho? Olha lá, professor. Paralelo
foco, firmeza? Eu poderia fazer aquele outro, foco paralelo, dá certo. Eu acabei não usando. Eu vou usar aquele que vai sobre o eixo óptico, sobre o vértice, a encruzilhada aqui da lente, onde eu estou com o mouse. Então, ó, se ele vai sobre o centro óptico da lente, ele passa retinho. Lembra da regra para formar a imagem? O cruzamento dos raios, aqui é a mesma. O cruzamento dos raios, depois de atravessar a lente, dos raios refratados, nós teremos a nossa imagem. Professor, dá para ver uma imagem dessa? Dá, a gente vê todos os dias quando liga o projetor da escola, daí da sala de aula, é uma imagem dessa, tá? Ela é invertida? É. Só que lá no Datashow, o Windows manda a imagem invertida para na parede da sala ficar de cabeça para cima para a gente. É só esse o segredo, né? Só que ela é maior, é ampliada. Como é que a gente classifica essa imagem? É uma imagem real, menor do que o objeto e invertida, beleza? Então, nosso primeiro caso aí. Ó. Agora vamos para o segundo. Opa, professor, cadê o objeto? O objeto ficou mais próximo. O objeto agora ele está sobre o anteprincipal, o centro de curvatura, né, que é o dobro do foco. Vamos usar de novo aquele raio. Ó. É um raio paralelo, ele refrata passando pelo foco. Né? O outro raio, ele vai sobre o centro óptico, ele refrata, né, na mesma direção, ele segue reto. E o cruzamento dos raios refratados, vamos ter aonde? É simétrico, né? Aqui nós vamos ter um objeto no anteprincipal do outro lado, de cabeça para baixo. Então nós vamos ter uma imagem real, que é do outro lado, do mesmo tamanho e invertida. Né? Lembra que no espelho côncavo tinha uma situação análoga para essa, do mesmo tamanho, só que era do mesmo lado, lente é do outro. Nunca percam de vista esse paralelo espelho-lente, para vocês não se confundirem. Firmeza? Bom, nosso terceiro caso, objeto entre o foco e o anteprincipal, e o centro de curvatura. Né? Vamos lá, nosso objeto está aqui. Que raios que a gente vai usar aqui? Raio paralelo, ele refrata na direção do foco. Outro raio vai sobre o centro óptico, ele refrata passando reto. E aí, o cruzamento dos raios que foram refratados, olha que grandão, essa aqui é uma imagem ampliada, é isso que o Datashow da escola faz. Ele regula a posição para esse caso, não para o primeiro lá. Né? A classificação da nossa imagem, ó, é uma imagem real, é uma imagem... Opa, gente, não é do mesmo tamanho não, ó, perdão, ó, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó, opa, não é do mesmo tamanho, essa aqui é maior, tá? Eu estou passando o mouse, apague isso, aqui é maior, beleza? E invertida, tranquilo? Agora, quarto caso, o objeto sobre o foco, tá? O objeto sobre o foco, ó, raio paralelo, ele refrata passando pelo foco, só que o foco imagem lá do outro lado. O foco à esquerda é para localizar referencialmente a posição, né, do objeto, mas a luz ela refrata, né, passando para o outro lado. Professor, pode ter algum exercício que o objeto esteja do lado oposto e a luz vai de lá para cá e daqui para lá? Pode. Pensa sempre se é do outro lado ou do mesmo lado que o objeto. Tá? A gente está trabalhando aqui com o objeto do lado esquerdo. Ele pode estar ao contrário e refratar e produzir imagem lá do outro lado. Pode sim. Tudo bem? Muito bem. E aí, ó, o raio incide sobre o centro óptico, ele passa retinho. Gente, para nós termos imagem, a regra não é, o cruzamento dos raios refratados, só que raios paralelos não se cruzam, eles seguem infinitamente paralelos. Ou seja, como é que a gente classifica essa imagem? É uma imagem inexistente, ou uma imagem imprópria, ou ainda uma imagem no infinito. Então, dependendo do livro, vocês vão achar essas três classificações aí para uma imagem que não existe. Beleza? Muito bem. Eu ia fazer uma piadinha de coisas que não existem, tipo um time que não tem mundial aí, mas eu torço para esse time, eu não vou falar o nome dele, tá? Que mais? Agora, o quinto caso de lente convergente, o objeto ele está entre o foco da lente e a lente em si, né? O centro óptico dela.
Enfim, mesma coisa, raio paralelo, refrata passando pelo foco, depois raio sobre o centro óptico e ele segue reto. Poxa, professor, a regra não é para cruzar os raios, só que eles estão se afastando cada vez mais. Onde eu vou ter cruzamento aqui? Opa, a gente vai ter um cruzamento virtual aqui, do mesmo lado que o objeto. Olha só, faça uma linha tracejada no raio, no primeiro raio lá, o paralelo que passou pelo foco, e faça uma linha tracejada sobre o raio que foi sobre o eixo óptico. O cruzamento desses tracejados virtuais, nós teremos uma imagem virtual. Lembra da moça com óculos grandão lá? Era aquele olho lá, com aquela lente, uma pessoa hipermétrope, quando você repara no olho dela, é aquilo que você vê um olho da pessoa grandão, parece uma jabuticaba regalada, né? É o que nós temos aqui, né? Essa imagem vai ser classificada como virtual, olha o virtual aqui da lente, ó, diferente do espelho, né? É uma imagem maior e uma imagem direita, ou seja, ela não é invertida. É uma imagem de cabeça para cima, ela tem a mesma orientação que o objeto. Firmeza? Agora, nosso sexto e último caso, objeto em qualquer posição. Poxa, professor, mas é lente divergente, né? Cadê a borda fina ou a borda grossa dela? Tá aqui, ó, lente divergente, ó, borda grossa. Agora eu projetei para vocês a borda grossa. E o objeto em qualquer posição, inclusive eu coloquei na tarefinha da semana que vocês façam um desenho de lente divergente de um objeto mais longe ou mais próximo. A classificação que a gente vai deduzir aqui não depende da distância. Vocês vão ver que na lente convergente depende. Para divergente, não, né? Então, ó, raio paralelo. Ele refrata em que direção? Na direção do foco, tá? Só que é o seguinte, ó, eu não tracejei aqui, né? Ó, se a gente tracejar, já esse tracejado aparece. Ele vai projetar-se na direção do foco, tá? E o outro raio, raio que incide sobre o centro óptico, ele passa reto. Professor, os raios, aqui mais uma vez, os raios refratados, eles estão se afastando cada vez mais. Então, onde eu vou ter imagem aqui? Então, vamos fazer o prolongamento virtual do raio que foi jogado para cima aqui, ó. O cruzamento desse prolongamento virtual com o raio, né? Com aquele raio que foi sobre o eixo óptico, nós teremos a nossa imagem. Quer uma aplicação prática disso? Eu mostrei a moça lá com o olho pequenininho, do lado do olho grandão, né? Uma pessoa míope, com muita miopia. Por que que ela parece que tem um olho parecendo uma sementinha, assim, pequenininha, né? É por causa disso. Um óculos fundo de garrafa, vamos dizer assim, né, tem a propriedade de deixar o olho da pessoa pequenininho para quem vê de fora. No caso, nós vendo uma pessoa que usa esse óculos. Firmeza? Então, a classificação dessa imagem é uma imagem virtual, é uma imagem menor e é uma imagem direita, beleza? Agora, a tarefa da semana vai ter um PDF lá para vocês. Vocês têm todo o roteirinho, vocês vão desenhar vocês, não adianta só vocês olharem. Vocês vão ter que botar a mão na massa, a teoria do padeiro, como eu falei já em outras aulas. Vocês vão desenhar na folhinha e vão enviar para mim lá no Classroom, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, eu achei essa animaçãozinha de lente convergente. Olha que legal, o objeto, à medida que ele vai se aproximando da lente, como que a imagem vai se transformando. Ó. Dá uma olhada lá. Né? Vocês vão vendo o objeto se aproximando, a imagem vai ficando cada vez maior, virtual, tudo. E aí, uma pegadinha, uma aulinha prática de lente, você pode transformar um copo d'água numa lente, né? Só um pouquinho, espera o copo d'água nessa segunda imagem, nesse segundo GIF animado ficar vazio. Vai começar o copo vazio. Preste atenção nas setinhas que vão mudando de sentido. Tá? Quem sabe ler essas palavras aí pode ler as legendas. Eu não sei ler, mas talvez alguém aí saiba. Mas olha só,
Eu vou deixar esse GIF passar mais uma vez para vocês verem que à medida que ele vai enchendo o copo, o sentido das setinhas vão ficando invertido, porque é a imagem invertida que esse copo projeta, né? É uma imagem real que é projetada sobre os nossos olhos. A nossa retina está funcionando como uma tela de projeção aqui no caso. Olha lá. Ele já inverteu a primeira seta, ele vai inverter a segunda. Inverteu e ficou maiorzinha até, uma imagem ampliada, né? Agora a última seta, está para a direita, ele vai colocar mais um pouco d'água, a última seta de cima vai ficar para a esquerda e maior. Ó. Beleza? Gostaram da aplicação, né? Vamos fazer alguns exercícios agora. Ó. Vamos lá. Isso está na nossa apostila lá, no capítulo 11 mesmo, nas atividades para a sala. Beleza? Bom, uma placa espessa, grossa de vidro, né, possui no seu interior duas lentes de ar, uma bolha de ar com formato de lente dentro desse vidro, né, cujos formatos são mostrados na figura a seguir. Um feixe de luz incide paralelamente ao eixo principal dessas lentes, né, é simétrico. O índice de refração do ar é menor que o do vidro. Lembra que eu falei que o comportamento óptico em 1% dos casos pode ser diferente? Logo de cara eu já coloquei um desse para vocês, é da PUC de Minas, mas eu já quero contar para vocês que o Enem, em alguns anos atrás, já deu uma questão semelhante, que é a ideia de abordar a exceção do comportamento das lentes, né, quando o índice de refração da lente for menor do que o do meio, acontece o contrário. Então vamos ver como é que a gente resolve isso daqui. Ó. Então ó, o feixe emergente está corretamente apresentado na figura. Então nós temos 5 alternativas e qual delas deve refletir um comportamento óptico, nesse caso de índice de refração menor do que o do meio. Né? Qual alternativa você deveria assinalar para acertar a questão? E veja bem, uma lente de borda fina vai se comportar como uma lente divergente. Por quê? Índice de refração da lente é menor do que o do meio. Lembra da exceção. E a lente de borda grossa, ela deverá convergir, concentrar os raios de luz. Esse comportamento óptico é totalmente o oposto das lentes que a gente usa aqui no ar. Lentes de acrílico ou de cristal no ar. Né? Aqui é o contrário, é o ar que é a lente, né? E o meio em fora, que é o contrário. Muito bem, gente, que alternativa você olha que se comporta como dessas duas explicações que eu dei aqui? Olha só, olha bem, pensa um pouquinho. Bom, desviar para dentro ou para fora vai ter que acontecer. Não pode ser nem a D e nem a C. Né? A lente de borda fina deve ser divergente. E a lente de borda grossa deve ser convergente. Somente só sobra para a gente analisar aqui a alternativa A de amor. Beleza? E a explicação eu já coloquei logo em cima aqui, ó, que eu já verbalizei, agora está escrito. Índice de refração da lente, que é o ar, é menor do que o índice de refração do meio, que é o vidro. Beleza? A explicação está aí. Muito bem. Mais um exercício. Ó. Uma vela é colocada sobre o eixo principal de uma lente convergente cujos focos principais são F1 e F2. Lembra que eu falei a lente tem que ter o foco, o objeto e foco imagem, por causa que a luz atravessa agora? É só para ter uma posição referencial. Né? Muito bem. A imagem da vela conjugada pela lente é... Bom, vocês podem não se lembrar de todos os casos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Mas vamos lá. Eu vou lembrar vocês, o quinto caso, o objeto, no caso aqui a vela acesa, está entre o foco e a lente. Né? Aí eu vou projetar para vocês aqui, ó, como é que fica. Lembra que tinha que tracejar, né? Quando você usa a lupa como uma lente de aumento? Essa imagem, ela é virtual, essa imagem ela é maior e essa imagem ela é direita, de cabeça para cima. Que alternativa a gente assinala aqui? Alternativa D de dado. Beleza? Mais um exercício aí. É bem teórica essa aula, gostoso, né? E aí, aqui nós temos algumas afirmações sobre lentes, né? Olha só. As figuras a seguir são feixes de luz paralelos que incidem e atravessam duas lentes esféricas imersas no ar. Opa, voltamos ao normal. Agora o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio.
Beleza? Voltamos ao normal. Então, lente de borda fina concentra os raios de luz e lente de borda grossa espalha os raios de luz. Voltamos ao normal. Considere que as lentes são feitas de um material cujo índice de refração absoluta é maior do que o do ar. Beleza, né? Sobre essa situação, fazem-se as seguintes afirmações. Nossa, eu peguei da apostila, não sei se esse português está correto, não, mas enfim. Afirmação número 1. A lente da figura A comporta-se como lente convergente e a lente da figura B como lente divergente. Convergir de concentrar e divergir de espalhar. A primeira afirmação é verdadeira, está correta. Segunda afirmação. O comportamento óptico da lente da figura não mudaria se ela fosse imersa num líquido de índice de refração absoluto maior que o do índice de refração absoluto do material. Mudaria. Está dizendo que não mudaria. Então, lembra que né, o primeiro exercício até falou disso. Então, essa afirmação é falsa. A afirmação 3. Para queimar uma folha de papel concentrando a luz solar com apenas uma lente, uma pessoa poderia utilizar a lente B. Não, ela teria que usar a lente A para concentrar, não para espalhar os raios. Né? Então, essa terceira é falsa. Somente a afirmação 1 é verdadeira. A alternativa A. Beleza? Bom, continuando aqui, ó. Um objeto real está sobre o eixo óptico a uma distância P de uma lente convergente de distância focal F. É tudo exercício da apostila, procurem lá, eu só não coloquei a numeração deles por uma questão de espaço no slide, tá? Mas é tudo exercício para sala ou atividade proposta do capítulo 11. Vocês vão ver um por um lá, firmeza? Então, ó, o objeto real está sobre o eixo óptico a uma distância P de uma lente convergente, de distância focal F. Sendo P maior que F, a distância do objeto, sendo P maior que F e menor que 2F, pode-se afirmar que a imagem será... Gente, o que é 2F mesmo? É o raio de curvatura, é o centro de curvatura, é o antiprincipal da lente, né? Então, deixa eu projetar para vocês aqui, ó. O objeto está entre F e 2F, mas, poxa, professor, 2F é o centro de curvatura. Então, nós estamos no terceiro caso. A nossa imagem vai ser real, maior e invertida. E aí, qual a alternativa que a gente assinala? A alternativa C, beleza? Deixe-me ver uma coisa, ou deixe uma tarefinha para vocês. Esse daqui, olha só. Lembra da equação que a gente viu lá no comecinho, a equação dos fabricantes? É difícil ter vestibular com aquela questão. E quando tem esse daqui, ufa, graças a Deus, ele colocou a fórmula para a gente usar. Então veja bem, um indivíduo usa uma lente plano-convexa, tá? Eu já vou projetar depois aqui na resolução para vocês darem uma olhada o que é plano-convexa de novo. Para concentrar raios solares sobre uma grama seca, visando acender uma fogueira. Para tanto, ele ajusta a lente para a sua posição ótima, que é focalizar colocar o foco dessa lente bem sobre a grama. Né? Como é que você sabe aonde os raios de luz se concentram mais? Isso é bem prático. Tá? Sabendo-se que o índice de refração da lente é 1,5, é maior do que o do ar, né? E que o raio de curvatura do lado convexo é igual a 10 centímetros. E que mais? E que a equação do fabricante de lentes é dada por... Ele deu aqui como adaptação já entre ar e lente. Aqui seria o lente ao N, e o 1 já é o índice de refração do ar, que seria o meio de propagação em volta da lente, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, enfim, tá lá a fórmula. A que distância da grama a pessoa posicionou a lente? Poxa, ele tem que posicionar a lente a distância focal da lente sobre a grama. Então, se nós calcularmos a distância focal, nós teremos o quê? Nós teremos a nossa resposta. A que distância ele tem que deixar a lente lá, né? E aí, como é que a gente coloca o cálculo? Aqui a fórmula, 1,5 menos 1, né? O que é uma face plana? A face plana tem um raio infinito, como eu já expliquei lá na teoria. E a face convexa é positivo, 1 sobre 10. E aí, pô, gente, eu já deixei mamão com açúcar, ó.
3 pontinhos. Por quê? Porque é tarefa para vocês, beleza? Bom trabalho aí para vocês. Até terça no nosso plantão ou nas mensagens. Me enchem de perguntas. Quero me sentir útil. Um abração para vocês aí, beleza? Até a próxima.